A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer, em primeiro lugar, ao nosso bom Deus, por esse privilégio de estarmos juntos mais uma vez, para estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos. Agradeço também ao nosso pastor-presidente, o pastor Ailton José Alves, bem como a toda a equipe da Rede Brasil, por essa oportunidade, pelo privilégio de poder usar este veículo de comunicação através da TV, através das redes sociais, para que possamos ensinar a inerrante e infalível palavra de Deus. E eu agradeço também a você por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais, a você que é aluno dessa aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar. Quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós. Agradeço por suas orações, pelas mensagens que nos são enviadas diariamente, através do 994661010. E eu quero dizer que não só a minha pessoa, esse agradecimento é em nome de toda a equipe da Rede Brasil e principalmente dessa equipe que coopera conosco aqui nos Instantes Finais. Nós não trabalhamos sozinhos, há uma equipe que está cooperando conosco, e nós nos sentimos felizes em receber a sua mensagem. E eu quero dizer mais uma vez, não só aquelas mensagens de parabéns, não só as mensagens de elogios, mas também a sua crítica, a sua sugestão, a sua opinião, que é muito importante para nós. O número do WhatsApp está aparecendo aí. Se você deseja enviar uma dúvida, uma pergunta, uma sugestão, fique à vontade, é o 994661010. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Obrigado por permitir entrarmos na sua casa mais uma vez. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. Este tema maravilhoso, extraordinário. Inclusive, eu vou pedir para deixar essa tela aberta aí para nós explicarmos, Você vê aí imagens de falsos cristos, falsos profetas, fome, pandemias, guerras, rumores de guerra. Tudo isso que está ocorrendo no mundo hoje já estava predito nas páginas da Bíblia há milhares de anos atrás. E nós, traz a tela por favor, nós assumimos esse compromisso de darmos um passeio nas páginas da Bíblia, de estudarmos as principais profecias. Começamos lá no livro de Gênesis. Já estudamos as profecias do Antigo Testamento, já iniciamos o estudo das profecias no Novo Testamento, Já estudamos as profecias dos Evangelhos, do livro de Atos, da carta de Paulo aos Romanos, aos Coríntios. E esta semana nós estamos estudando sobre as profecias da Epístola aos Gálatas. Abre a tela, por gentileza. E isso, passa a tela de Gálatas. Paulo, isso, muito bem. Essa semana estamos estudando sobre as profecias da Epístola aos Gálatas e no programa anterior nós estudamos sobre o perigo, traz a tela, pode passar a tela por favor, da inconstância, foi o tema do programa anterior. Inclusive, traz a tela para eu trazer aqui uma informação que eu considero importante. No programa anterior, nós trouxemos algumas informações introdutórias sobre esta epístola, sobre essa região da Galácia, quais as cidades ou igrejas que abrange essa região da Galácia. E para que você possa entender o programa hoje, é muito importante que você tenha assistido o programa anterior. Se você não assistiu, vou lhe dar um conselho. Você vai lá no playlist, vai lá no YouTube, lá no canal Rede Brasil Oficial. Assista esse primeiro programa, onde nós trouxemos informações importantíssimas sobre essa carta ou epístola enviada pelo apóstolo Paulo às igrejas da Galácia por volta do ano 50 da era cristã. E nós dissemos no programa anterior que essa região da Galácia abrangia aquelas cidades onde Paulo e Barnabé fundaram igrejas na primeira viagem missionária. Lá no capítulo 13 e 14 do livro dos Atos dos Apóstolos, eles foram para Antioquia da Psídia, Perge, Panfilha, Icônio, Listra. São essas cidades onde hoje, atualmente, está a Turquia. Então, nós trouxemos informações do que era que estava ocorrendo nessas
igrejas da Galácia, onde Paulo esteve com Barnabé, pregou o evangelho. Os gentios, principalmente, creram na mensagem do evangelho, se converteram a Cristo, receberam o verdadeiro e genuíno evangelho. Só que quando Paulo sai dessa região e vai, realizar outras viagens, vai para outras cidades, os falsos mestres chegam lá dizendo que os gentios que se tornaram cristãos deveriam guardar a lei, ser circuncidado, guardar o sábado, enfim, colocando um peso, um jugo desnecessário nos ombros dos cristãos que eram gentios. E aí Paulo escreve essa carta. Inclusive nós dissemos no programa anterior que é a única carta enviada à igreja que Paulo não faz nenhum elogio. Nós até lemos. Paulo elogia os crentes de Roma, Paulo elogia os crentes de Corinto, de Éfeso, de Filipos, de Colossos, mas os crentes da Galácia, Paulo não faz elogio, não. Paulo diz assim: eu estou maravilhado, eu estou surpreso como tão depressa vocês deixaram o evangelho por outro evangelho. E Paulo explica: há entre vós alguns que vos inquietam, e estão ensinando outro evangelho. E Paulo dá a receita. Paulo diz assim: olha, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já tenham anunciado, que seja anátema. Ainda que um anjo do céu, se um anjo do céu descer e pregar outro evangelho, seja anátema. Hoje nós vamos estudar outra profecia registrada nessa epístola aos Gálatas. Pode abrir a tela, por gentileza. A lei é ineficaz para salvar, que é, eu posso dizer, um dos principais temas da epístola aos Gálatas. Paulo deixa bem claro que a lei não é capaz, ela não é eficiente, ela é ineficaz para salvar. É sobre isso que nós vamos falar. Vamos tomar por base o texto de Gálatas, capítulo 3, versículos 1 a 11, e vamos conferir lá no livro dos Atos, capítulo 13, versículos 38 e 39, e ainda em Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 16. Mas antes de nós iniciarmos o estudo dessa profecia, pode trazer a tela? Eu gostaria de explicar algo aqui que eu considero de suma importância para que você possa entender não só essa carta, não só essa epístola aos Gálatas, não só essa profecia que a lei é incapaz ou ela é ineficaz para salvar, mas para você entender, olha, se a lei não é capaz de salvar, por que foi que Deus deu a lei? Qual era o objetivo de Deus? Bem, deixa eu trazer um panorama aqui da doutrina e até da própria história para que você possa entender. Capítulo 1 e 2 de Gênesis nos mostra que Deus criou todas as coisas boas e perfeitas. Não havia nenhum tipo de mal ou de pecado ali, você sabe disso. Capítulo 3 de Gênesis é um divisor de águas. Satanás, através da serpente, engana a mulher comeu do fruto, deu ao seu marido, ele comeu com ela, e a partir de então o pecado entrou no mundo. Então eu posso dizer que o capítulo 3 de Gênesis é um divisor de águas. Mostra o que era a vida antes do pecado e depois do pecado. E aí o pecado trouxe uma série de sequelas, de prejuízos, A terra tornou-se maldita, passou a produzir espinhos e cardos, a mulher passou a ter filho com dores, o homem passou a viver do suor do rosto e a morte entrou no mundo. E a partir de então, já no capítulo 3 de Gênesis, Deus começa a colocar em prática um plano de redenção. Capítulo 3, versículo 15, Deus já anuncia que viria uma semente ou um descendente de mulher que iria pisar a cabeça da serpente. Capítulo de número 4 de Gênesis, nós vamos ver a oferta de Abel, uma das ovelhas que ele ofereceu a Deus, já nos ensina isso, de alguma forma, de alguma maneira, Deus já havia ensinado aos nossos pais que os homens poderiam se aproximar de Deus através das suas ofertas, dos seus holocaustos. Nós vamos perceber isso, por exemplo, nas peregrinações de Abraão, sempre levantando altares, oferecendo sacrifícios, como ocorria, por exemplo, no primeiro capítulo de Jó, que Jó oferecia sacrifícios a Deus. Deus, de alguma forma, já estava ensinando aos homens que era necessário que um ser inocente pudesse morrer para que o homem fosse salvo. Então, no livro de
de Êxodo e mais especificamente no livro de Levítico, Deus vai estabelecer essa lei que nós chamamos dessa lei cerimonial, onde Deus estabelece os princípios das ofertas, dos holocaustos, dos sacrifícios. O objetivo de Deus qual era? Que os homens entendessem essa verdade, que para haver perdão de pecados era preciso haver derramamento de sangue, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então todas aquelas ofertas, aqueles holocaustos, aqueles sacrifícios tinham o objetivo de apontar para Cristo. Para quê? Para que quando Jesus viesse ao mundo e João Batista apontasse para ele dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, os homens pudessem entender isso. Então todos os holocaustos, as ofertas, os sacrifícios do antigo pacto tinham por objetivo apontar para a obra de Cristo. Então a lei, na verdade, principalmente esse aspecto da lei cerimonial, que é claro que no aspecto da lei moral, é claro que existem princípios que são eternos, claro, mas no sentido cerimonial existia muitos aspectos que eram transitórios. Inclusive, no programa Teologia Viva, né, o presbítero Jonathan Lucena está ensinando sobre isso, né, sobre os 10 mandamentos, sobre o decálogo, e você assistindo esse programa você vai entender melhor. Mas os judeus tiveram essa dificuldade de compreender que a lei era transitória. Então, o que acontece? A lei tinha como objetivo, a gente vai ver isso hoje no programa, servir de aio, de condutor, de apontar para Cristo. O objetivo de Deus ao dar a lei era para que os hebreus entendessem isso. É preciso que um ser inocente, um cordeiro puro, santo, imaculado, separado dos pecadores, morra pela humanidade. Então, o que acontece? Quando Paulo chega nas regiões da Galácia e prega o evangelho, os crentes se convertem. Os gentios aceitam Jesus como Salvador. Só que depois que Paulo saiu, aí vieram os falsos mestres dizendo: olha, só a fé em Cristo não é suficiente para salvar. Vocês vão ter que guardar o sábado, vocês vão ter que se circuncidar, vocês vão ter que guardar a lei. E essa carta, o objetivo de Paulo é mostrar exatamente isso, que o que salva o homem é a fé em Cristo e não as obras da lei. Então esse capítulo 3 é um dos capítulos mais importantes dessa epístola aos Gálatas, onde Paulo vai mostrar que a lei é ineficaz para salvar, ou seja, a salvação é mediante a fé em Jesus Cristo. Abre a tela, por gentileza, capítulo de número 3, versículo 1 da Epístola aos Gálatas. Pode abrir a tela, por favor. Veja o que Paulo diz. Ó insensatos Gálatas. Que coisa interessante. Você lembra, traz a tela, por favor. Você lembra que no programa anterior eu falei sobre isso? Que Paulo não fez elogio aos crentes da Galácia? E o que é que Paulo vai chamar os Gálatas aí? De insensatos. O que é uma pessoa insensata? É uma pessoa que não é prudente. É um tolo. Paulo está chamando os crentes de tolo. Por quê? Porque eles haviam abandonado o verdadeiro evangelho, estavam abraçando um falso evangelho, um evangelho deturpado. Por isso que Paulo chama eles de tolo. Ó, insensatos Gálatas, chamando eles de quê? De tolo, de pessoas que não são maduras, que não cresceram na fé, que não amadureceram. Abre a tela mais uma vez. Ele diz: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Em outras palavras, Paulo estava dizendo assim: quem foi que enfeitiçou vocês? Na Nova Versão Internacional, é essa a expressão. No capítulo 3, versículo 1, na Nova Versão Internacional, diz assim: ó Gálatas insensatos, ou seja, imaturos, quem enfeitiçou vocês? Quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Paulo estava trazendo aqui a lembrança da mensagem do evangelho que foi pregada naquela região, naquelas igrejas.
Qual foi a ênfase da mensagem do Evangelho de Paulo? Não foi sobre a lei cerimonial, mas foi sobre Cristo, Cristo crucificado. Eles já conheciam a mensagem do Evangelho. Por que é que Paulo chama eles de insensatos? Porque eles não eram pessoas desconhecedores das verdades bíblicas, eles já conheciam. Passe o texto, por favor, versículo de número 2, veja o que é que Paulo vai dizer. 2 e 3 ele diz assim: só quisera saber isso de vós. Olha, eu queria que vocês me explicassem algo. Me explique, por favor, isso. Eu queria que vocês me dissessem: recebestes o Espírito, e Espírito aí está com E maiúsculo, está se referindo ao quê? Isso, parabéns, muito bem, Espírito Santo. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha que coisa extraordinária. Paulo está dizendo assim: me responda uma coisa, insensatos Gálatas, imaturos Gálatas, vocês receberam o Espírito Santo, foi pela pregação do Evangelho ou foi pelas obras da lei? E todo mundo sabe disso, que eles receberam o Espírito pela pregação do Evangelho. Nova aliança, nova dispensação. Não foi o antigo pacto, não foi a antiga aliança. Traz a tela mais uma vez. Aí ele diz assim: sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Deixa eu ler na Nova Versão Internacional, ele diz assim: gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Ou foi pela fé no Evangelho? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Então significa dizer aí que essas obras da carne aí não está se referindo ao pecado necessariamente, mas é como se eles quisessem ser justificados pela prática da lei, pela obediência da lei. Na prática foi mais ou menos isso. Eles não eram judeus, porque eu já disse aqui no programa anterior, mas eu faço questão de repetir. Um judeu hoje guardar o sábado, não tem problema nenhum nisso. Um judeu hoje ser circuncidado, ainda que cristão, não tem problema. Ele não é judeu? Não tem problema nenhum nisso. Um judeu celebrar aquelas festas judaicas, né? Da Páscoa ou do Pentecostes, não há nenhum problema nisso, porque ele é judeu. Agora, gentil, não venha colocar esse fardo nos meus ombros, que eu não aceito, não. Eu não vou aceitar que você venha trazer, inclusive o momento é oportuno para explicar isso. Tem pessoas que estão fazendo do culto cristão um verdadeiro culto judaico, querendo fazer aí uma mistura, uma espécie de um sincretismo religioso, querendo trazer para o culto cristão, para o culto evangélico, prática lá da lei, objetos, utensílios lá do templo, por exemplo, para o culto cristão. Não faz necessário, não faz necessário, isso não é necessário. Então, Paulo está repreendendo aqui os crentes da Galácia, chamando eles de insensato. Por quê? Porque eles creram em Cristo, receberam o Espírito Santo e agora queriam ser justificados pelas obras da lei, praticar a lei para serem salvos ou para serem justificados. Volta ao texto mais uma vez, versículos 2 e 3. Só quisera saber isso de vocês. Isso, 2 e 3. Recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos, tão imaturos, tão tolos, que, tendo começado pelo Espírito, vocês começaram bem, receberam o Evangelho, se converteram, creram em Cristo, acabeis agora pela carne. Acabar pela carne aí não é no sentido de estarem pecando, praticando aquelas obras da carne, não. Acabar pela carne aí significa dizer, voltar a outro evangelho. Traz a tela. Receber outro evangelho diferente daquele que já foi pregado, diferente daquele que já foi ensinado. Eles conheciam a verdade. Eles receberam o verdadeiro evangelho. Passa o texto, por favor. Versículos 4 e 5. Ele diz assim: será em vão que tenhas padecido tanto? Será que foi tudo inútil? Foi tudo em vão que vocês sofreram, que vocês padeceram por Cristo, pelo evangelho? Se é que isso também foi em vão,
talvez vocês até pensaram que foi em vão, sofrer por amor a Cristo. Paulo continua no seu argumento dizendo assim: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Me respondam isso. Pode deixar essa tela aberta, por favor. É como se Paulo dissesse assim aos crentes da Galácia: eu queria que vocês me dissessem uma coisa. Aquele, pois, que vos dá o Espírito, olha aí mais uma vez, Espírito Santo, porque está com E maiúsculo. Esse aí não é o Espírito do homem, porque se fosse estaria com E minúsculo. Ele opera maravilhas entre vós, com salvação, com milagres, prodígios e maravilhas. Ele faz isso pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Claro que é pela pregação da fé. Traz a tela. É pela pregação da fé, pela pregação do evangelho, pela resposta das orações, que existem conversões, milagres, prodígios, maravilhas. É claro que isso não é pelas obras da lei. Então, os crentes estavam aqui como que cocheando entre dois pensamentos, como que vacilando na fé. Recebe o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno pregado por Paulo, e agora estavam sendo fascinados, iludidos, enganados pelos falsos mestres. E eu já disse aqui, mas eu vou repetir mais uma vez. Quando a pessoa recebe um falso evangelho, uma falsa doutrina, um falso ensino, e depois conhece a verdade, glória a Deus por isso. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, só que a recíproca pode acontecer também. Pode ser que alguém tenha, como os Gálatas, como os crentes da Galácia, receberam o verdadeiro evangelho e estavam sendo fascinados por um engano, por um engodo, por um falso evangelho, um evangelho distorcido, obrigando os gentios às práticas da lei, o que é desnecessário. Passa o texto, por favor, versículo 6 e 7. Aí o que é que Paulo vai fazer? Que coisa maravilhosa. Paulo vai usar um exemplo de um patriarca conhecido na história bíblica e com certeza conhecido lá pelos crentes da Galácia. Paulo vai citar o exemplo de Abraão. Olha o que é que Paulo diz acerca de Abraão. É o caso de Abraão. Como assim, Paulo? Que creu em Deus e isso foi imputado como justiça. Ou seja, o que foi imputado como justiça para Abraão foi o fato de ele crer em Deus. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Olha que coisa extraordinária. É interessante que quando Deus chamou Abraão, isso está lá em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, nós vamos perceber que Deus fez 4 exigências a Abraão e 7 promessas. Deus disse a ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E Deus fez 7 promessas. Deus disse: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que coisa interessante, Deus disse que iria engrandecer o nome de Abraão. E hoje eu posso dizer que Abraão é o pai dos árabes através de Ismael. Ele é o pai dos israelitas, dos hebreus, dos judeus, através de Isaac, através da descendência de Isaac, de Abraão, gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. E eu posso dizer que Abraão é o pai dos crentes através da fé. Que coisa interessante. Nós que somos gentios, que não somos da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó, no sentido físico, porque os gentios não são dessa linhagem, mas pelo fato de crermos em Cristo, nós somos filhos de Abraão pela fé. Porque Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E por que essa promessa? E isso, muito bem, parabéns. Deus fez essa promessa porque através da linhagem de Abraão viria Cristo, o Messias, o Salvador do mundo. É por essa razão que Mateus inicia o evangelho dizendo assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E o que é que Paulo vai fazer? Mostrando aos crentes da Galácia que as obras da lei não é suficiente para salvar.
que o que vai garantir a salvação não é a prática das obras da lei, sim a fé em Cristo. E eu faço questão de explicar algo aqui que eu considero muito importante. É claro que, para os que viveram no tempo da lei, claro, é evidente isso, quero deixar bem claro, que eles foram salvos através da prática da lei, através daquela fé no Salvador, no Messias que viria. Por exemplo, quando um hebreu, vou ser muito claro, mostrar aqui de uma forma muito evidente para ninguém ter dúvida sobre isso. Quando um hebreu, por exemplo, pecava, que ele levava o seu cordeiro, a sua ovelha para ser morta, para ser oferecida, o que era que ele fazia? Ele colocava as mãos na cabeça daquele animal e era como se houvesse uma transferência de pecado. Isso era um ato de fé, sim ou não? Claro, porque ele não via os pecados sendo passando, transferidos para aquele animal, ele não via, mas ele acreditava. Então é claro que nos tempos da lei, os hebreus, os judeus que praticavam a lei, claro, guardavam o sábado, o pacto da circuncisão, as suas festas, claro, eles praticaram a lei, mas o que iria salvá-los principalmente era esse ato de fé, era essa confiança. Agora, Paulo está falando para quem? Paulo está falando para gentios, cristãos gentios da região da Galácia, que não eram descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. E o que é que Paulo faz? Paulo usa o nome lá de Abraão para dizer que Abraão foi justificado, não foi pela prática da lei, até porque a lei não existia ainda. A lei ainda não foi estabelecida, mas ele foi justificado pela fé. Quando Deus apareceu a ele, fez 4 exigências, fez 7 promessas, Abraão creu. E isso foi imputado como justiça. O que Paulo está dizendo é o seguinte: nós não seremos justificados pela prática, pelas obras da lei, e sim pela fé em Cristo. É isso que Paulo está ensinando. Volta ao texto mais uma vez, por gentileza. Aí ele diz, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e foi imputado isso como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Paulo estava dizendo aos crentes da Galácia, nós, cristãos, gentios, ainda que não somos descendência de Abraão pela carne, mas somos pela fé. Passe o texto, versículo 8. Ele diz, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, porque isso está muito claro, o desejo de Deus era salvar não só judeus, mas gentios, o que foi que Deus fez? Anunciou primeiro o evangelho a Abraão. O evangelho aí são boas novas, são boas notícias, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. O que significa dizer que o Messias, o Cristo, o Salvador do mundo, viria da descendência, da semente de Abraão. Passe o texto, por favor, versículo 9. Aí ele diz, de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Ou seja, é através da fé em Cristo que nós podemos ser salvos, que nós somos benditos, que nós somos abençoados, ainda que não somos da descendência de Abraão no sentido físico. Versículo de número 10. Veja o que Paulo vai dizer. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Aquelas pessoas que ainda estão, naquele ritual, guardando aquelas práticas, aquelas leis cerimoniais, ainda estão pensando ainda em oferecer holocausto, sacrifício, estão ainda debaixo da maldição. Por quê? Está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então o que é que Paulo está ensinando? Se alguém, traz a tela por favor, quer ser justificado pelas obras da lei, estão esquecendo que a lei era transitória. Os princípios morais, é claro que são eternos, mas os princípios cerimoniais eram transitórios. Inclusive, eu quero ler um texto aqui para nós entendermos melhor. Na própria carta de Paulo aos Gálatas, no mesmo capítulo, capítulo de número 3, os versículos 24 a 26. Olha o que é que Paulo vai dizer. De maneira que a lei nos serviu de aio. O que é um aio? O aio é um condutor. O aio era aquela pessoa que geralmente era o responsável em guiar os filhos, ensinar os filhos. Era uma espécie de um mestre que educava os filhos dos hebreus, principalmente dos nobres.
Então, aquele aio era aquela espécie de um condutor que conduzia os filhos para as escolas, que ensinava. Aí Paulo diz que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Olha, o objetivo da lei não era salvar, era conduzir a Cristo, era apontar. O objetivo da lei era esse: veja que você é um pecador, veja que você não consegue ser justificado pelas obras da lei. Mas ela apontava para Cristo, levando ao homem essa consciência: você precisa de um Salvador, você precisa de Cristo. Paulo continua dizendo: para que pela fé fôssemos justificados. Então, o que vai justificar o crente, o ser humano, o homem, o pecador, o que vai justificar é a fé em Cristo, não é a prática da lei. Vou ser bem claro aqui, vou ser muito claro, vou dar um exemplo aqui. Se alguém hoje quer ser justificado diante de Deus, não pense que vai ser justificado, estou me referindo principalmente aqui, principalmente aos gentios. Para que não haja dúvida, né? O fato de um judeu, ainda que cristão, guardar o sábado, a circuncisão, não há nenhum problema nisso. Mas eu estou falando de forma específica dos gentios. Se alguém quer ser justificado diante de Deus, guardando o rito mosaico, guardando essa lei cerimonial através de ofertas, holocaustos, sacrifícios, essa pessoa não pode ser justificada. Como é que ele pode ser justificado? Através da fé em Cristo, crendo que Jesus veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, deu a vida por nós. É assim que nós somos justificados. Volta o texto mais uma vez. Aí, deixa eu concluir aqui esse texto de Gálatas. Pode trazer a tela, por favor. Gálatas, capítulo de número 3, versículo 25. Aí Paulo diz assim: mas depois que a fé veio, através de Cristo, já não estamos mais debaixo do aio. Então, a lei serviu de aio, de um condutor, de um guia até Cristo. Já que Cristo veio, eu não preciso mais do aio, já cumpriu a sua tarefa, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Olha que coisa interessante. Nós somos filhos de Deus, não é pela prática da guarda da lei, das obras da lei. Nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Volta ao texto, por favor, agora, versículo de número 10. Aí Paulo diz assim: porque está escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então ninguém vai ser justificado pela prática da lei. Versículo 11, que é o tema principal, o versículo principal desse programa, desse tema, ele diz: é evidente que pela lei, olha aí, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. O que é que Paulo está dizendo aos Gálatas? Não queira ser justificado diante de Deus pela guarda da lei, não. Nós seremos justificados através da fé em Cristo. Veja o que Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 16 ainda. Depois eu leio Atos. Vamos lá para Gálatas. Passe o texto, por favor. Capítulo 2, isso. Capítulo 2, versículo 16, Paulo diz ainda: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. E como é que o homem é justificado, Paulo? Ele diz: pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, a partir do momento que o homem crê em Cristo e o recebe como Salvador. Traz a tela, por favor. A partir do momento que o homem acredita que Jesus foi à cruz do Calvário para morrer pelos nossos pecados, ele é justificado. E o que é ser justificado? É Deus declarar ele justo, como se ele nunca tivesse cometido pecado algum. Abre a tela mais uma vez. Aí Paulo diz: temos também crido em Jesus Cristo. Olha, e nós cremos para quê? Para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, olha aí, Paulo reafirmando, Paulo comprovando, confirmando: pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. E sabe o que eu acho mais extraordinário? É que esse texto está sendo escrito por um judeu. Traz a tela, por favor. Porque se esse texto tivesse sido escrito por um gentio, por alguém que não era da descendência de Abraão, Isaac e Jacó, aí alguém poderia até questionar: ele está dizendo isso porque ele é um gentio. Ele está dizendo isso porque não era um judeu. Mas Paulo era um judeu. Paulo entendeu isso, que a lei serviu de aio. E uma coisa interessante,
É que hoje ainda os judeus estão desejando, sabe qual é o anelo do judeu? Isso, construir o templo. Para quê? Para voltar a oferecer holocaustos, sacrifícios, as cerimônias. Sabe o que é isso? Desnecessário. Cristo já veio, já fez o sacrifício. Hoje não precisa mais bode, ovelha, cordeiro, não. Sabe o que é que Paulo diz escrevendo aos Romanos, capítulo 12? Você lembra? Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é que Paulo está dizendo? Não precisa mais você levar touro, bode, ovelha, cordeiro, carneiro. Não, não precisa. O que é que Deus quer de nós? Nós mesmos. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, ainda que hoje, veja que coisa interessante, o templo de Jerusalém seja reerguido, e além, ainda que, digamos, os judeus voltem a oferecer suas ofertas, seus holocaustos, seus sacrifícios, para nós não tem validade alguma. E por quê, professor? Porque Cristo já veio. Esse aspecto cerimonial da lei era até que Cristo viesse, era algo transitório, era até que Cristo fosse à cruz do Calvário. Já que Cristo realizou o sacrifício único e perfeito, nós não precisamos mais de ofertas e de holocaustos. Cristo já pagou o preço por nós. Vamos ver um texto lá de Atos agora? Atos capítulo 13, versículos 38 e 39, são palavras do apóstolo Paulo. Ele diz assim: mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu, falando acerca de Cristo. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Ou seja, a remissão dos pecados está sendo anunciada através do sacrifício de Cristo, ou da fé em Cristo. Veja o que Paulo diz: e de tudo que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados. Olha que coisa interessante. Paulo está dizendo, pode deixar a tela aberta, por favor. Veja, Paulo diz assim: e de tudo que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele que em Cristo é justificado todo aquele que crê. Então, quando Paulo diz assim, que a lei, traz a tela, por favor, ela é ineficaz, inclusive é o tema do capítulo 3 de Gálatas. A lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e à fé. Paulo está dizendo assim, olha, ninguém vai ser justificado pelas obras da lei. Paulo está dizendo assim, nós somos justificados diante de Deus, nós somos declarados justos quando nós cremos em Cristo. Então Paulo estava dizendo aos crentes lá da Galácia, não queira voltar às práticas da lei. Você não precisa agora ser circuncidado, você não precisa agora guardar o sábado, você não precisa agora daquela cerimônia, porque Cristo já veio. E como é que nós podemos ser justificados? Através da fé em Cristo. E quero concluir o programa deixando isso bem claro. Para quem viveu no antigo pacto, para quem viveu na antiga aliança, sim, eles praticavam a lei e aquela fé naquele holocausto, aquela fé naquele sacrifício poderia ser salvo. Claro, por exemplo, quando no dia de Yom Kippur, no dia daquela ocasião em que o sumo sacerdote entrava lá no lugar santíssimo, ou no lugar santo dos santos, levando aquele sangue, aquela fé, aquela confiança que aquele sacrifício, aquele sangue do animal que estava sendo aspergido pelo sumo sacerdote era capaz de salvar? Claro, essa fé, essa confiança poderia salvá-los. Agora, na nova aliança, no Novo Testamento, no Novo Pacto, depois que Cristo já veio, já realizou o sacrifício único e perfeito, nós não seremos justificados pelas obras da lei, pela prática da lei, mas nós somos justificados através da fé em Cristo. Na prática significa isso, quando um incrédulo, um pecador, um ímpio,
mesmo que tenha vivido uma vida de pecado, de iniquidade, mas ele crê em Cristo. Ele acredita que aquele sacrifício de Jesus, aquele sangue de Jesus foi derramado por ele, ele é justificado diante de Deus, ele é perdoado dos seus pecados, sem que haja a necessidade dele voltar a cumprir a lei ou ao rito mosaico.